Foi. Olá! Oh my gosh! Olha onde a gente veio parar. Olha onde a gente veio parar. Onde era pra gente estar desde o início? Onde era pra ter acontecido desde o começo. Bom, gente, a gente tava numa live, acontecendo uma live agora lá no YouTube. E aí que, pronto, estamos aqui. E como pode melhorar? Sim, que incrível. Então vou esperar o pessoal voltar. Não adianta evitar, Joselina, não adianta. E eu tava, não, ontem E falei como pode sobre. melhorar ainda mais, né? Porque é o Ontem seguinte, falei. deixa eu só situar o pessoal aqui, que é o seguinte, desde sempre, a proposta inicial, assim, a energia, ela era para acontecer essa live no Instagram, né? Mas aí, assim, vários interessantes pontos de vista levaram a gente lá pro YouTube, até porque, tipo, enfim, a gente tem um público muito maior lá no YouTube também. Mas a energia era para ser aqui. E como tu deu posto do que parece ser, não deu posto que parece ser, tcharam! Cá nós aqui no Instagram. Então sejam bem-vindos, Camila. Vamos refazer a apresentação lá do YouTube, pode começar. Bom, então, eu chamei, convidei o Júnior, que é o meu mentor, meu amigo, meu terapeuta, há muitos anos vem comigo numa jornada de autoconhecimento e hoje a gente veio falar sobre o poder ah, meu Deus, da mentoria sistêmica voltada para mães, que é o que eu venho trabalhando há muitos anos, desde quando, mas assim, mais focada nesse âmbito de maternidade, agora nessa nossa última mentoria. Então eu convidei ele, eu quero que você se apresente, Júnior, por favor. E a gente veio falar um pouco sobre essa mentoria e sobre as mudanças que vem ocorrendo aí e como isso pode também ajudar outras mamães. Yes. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui ao vivo com a gente, quem vai passar por aqui hoje e quem vai ver essa live do futuro. Então, você do futuro, seja muito mais do que bem-vindo. Espero que isso contribua também com você, com as suas escolhas, o que mais é possível, como pode melhorar. Boa noite, Jo. Boa noite, Renata Pereira. Boa noite, Lia. Boa noite, mãe. Boa noite, Boa Gelisa. Boa noite, noite a todas as mãe. Boa pessoas que estão noite. passando por aqui. A Como a Renata perguntou Camila. aqui se eu tenho filhos. Eu tenho uma filha já quase do meu tamanho. Uma Uau! filha enorme. Então, boa noite, pessoal. Como a Camila trouxe, eu me chamo Júnior Fernandes, eu sou mentor, terapeuta e facilitador sistêmico, trabalho com a constelação familiar, que não é especificamente só para mães, mas dentro de toda a mentoria da Camila, dentro de tudo que a gente vem trabalhando ao longo aí de anos, né, Camila? Anos. Hoje a gente escolheu trazer para vocês esse espaço de maternidade. Por que a gente escolheu esse lugar? Porque hoje a Camila fez a escolha de também trabalhar com Boa noite, boa desenvolvimento tarde. pessoal, com autoconsciência, voltado para mães, como um público ali só de mães. E tudo isso vem criando outros espaços, inclusive dentro do meu trabalho, onde hoje eu tenho um produto digital online. É um produto que ele é desenvolvido por áudio, a entrega dele é em áudio, aonde a gente trabalha questões de lealdades familiares que é passado das mães para os filhos. Então, existem Invisíveis e inconscientes. inconscientes, promessas que a gente faz para os nossos pais, que os nossos filhos compram da gente, acordos que a gente tem da família que inconscientemente, por amor, por uma lealdade invisível, a gente faz esses acordos, essas promessas para nossa família, para os nossos pais, para o nosso sistema familiar. E tudo isso, enquanto é mantido no nosso inconsciente, ele é transmitido para as próximas gerações. Então, os filhos vão perpetuar essas lealdades, por exemplo, uma dinâmica de lealdade à pobreza, uma dinâmica de lealdade a relacionamentos fracassados, relacionamentos ruins, uma dinâmica de onde uma mãe fez uma promessa para um pai doente e essa promessa inconsciente foi perpetuando para os filhos. Então, existem várias dinâmicas que acontecem dentro do inconsciente e esse produto ele tem como propósito, durante 4 semanas, trabalhar. Cada semana ele vai trabalhar uma área para liberação desses acordos invisíveis, aonde a mãe
liberando dela, consequentemente, libera os filhos e as próximas gerações. Porque é como já dizia Jung, enquanto você estiver inconsciente, o seu inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, tudo aquilo que a gente Não desconhece, o que a olha, gente tudo aquilo que a rejeita, que a gente gente não não sabe, que olha, tá embaixo do vai pano, perpetuando, vai ele passando fica para as ali. próximas gerações. E isso foi o que a Camila viveu na pele dentro do processo individual dela. E essa foi a escolha dela de compartilhar isso com vocês e contribuir com outras mães e com outros filhos e o que mais é possível, tudo isso. E aonde mais tudo isso pode chegar para liberar e trazer mais consciência para muito mais pessoas. Não só mães, né? Mas para muito mais pessoas. Então agora a Camila vai falar um pouco de como foi esse início para ela, porque para ela, o início do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, veio principalmente a partir da maternidade dela. Então, ela já tem toda essa conexão ali com a maternidade a partir desse desenvolvimento de quando nasceu a mãe dentro dela. Então, Camila, fica à vontade. É justamente isso. Nasceu uma mãe e nasceu uma nova mulher. Então, foi nesse período que eu comecei a destrinchar ali, a conhecer, a ter o primeiro contato com o que era autoconhecimento, o que que era o desenvolvimento pessoal, o que que era espiritualidade para mim. Por quê? Porque quando nasce um ser de dentro de você, eu penso, eu queria ser o meu melhor, a minha melhor versão, ou me melhorar como eu consegui e com as ferramentas que aquilo foi com que eu fui tendo contato. Eu nunca me esqueço que teve a primeira sessão, a primeira vez que a gente fez uma sessão de constelação familiar e a Helena entrou. A Helena sempre, gente, ela é muito. Ela percebeu, ela sempre teve ali muito me impulsionando para melhorar, para buscar ser o mais consciente de mim, para eu conseguir não estar tão ali no automático, vivendo. A minha intenção agora nessa última mentoria que a gente teve foi sair do automático. Sair daquela repetição de talvez estar fazendo coisas, repetindo coisas que eu falei que eu não ia fazer mais, atitudes que eu não ia ter mais com ela ali durante pronto, a criação, ou ali o que a gente vai sendo como mãe, como dinâmica de mãe e filha, e aquilo ia se repetindo. Então, tá presente, né? Ela estando presente comigo sempre foi muito assim o meu combustível para seguir, para me melhorando, né? Para ser mais gentil comigo, como mulher, como mãe, para sair desse espaço de também, às vezes, me sentir sempre muito culpada, ou a gente se sente muito culpada. A mãe se sente culpada por dar muita atenção, por dar pouca atenção, por ter que trabalhar, por não trabalhar, por dar aquilo que a gente quer. Ai, mas a gente quer dar de tudo. Ai, mas é uma confusão, né? Então, a mentoria sistêmica ela vem para deixar a gente mais alinhado, um pouco mais equilibrada ali para conseguir é, desenvolver esse papel de mãe, mulher, ser mais gentil comigo e com a minha filha, né? Por isso que eu convidei o Júnior aqui, porque ninguém melhor do que ele para falar sobre como são os processos, que o que pode ajudar também outras mamães aqui. Tá bom? E eu tenho aqui umas perguntas para fazer para ele. E falando dessa primeira sessão, né? Da primeira sessão que a gente teve, a partir daquele momento a energia mudou e muita coisa em mim mudou, sabe? É como se você pega aquele ciclo que fica se repetindo, você para olhar para aquilo e aquilo simplesmente não continua. Então essa questão da constelação familiar que a gente teve, aquele primeiro contato foi muito importante. E agora ainda mais, porque tem mais ferramentas e tudo isso é muito incrível. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. O que a gente, como mãe, acaba repetindo, a gente acaba repetindo coisas que fizeram com a gente. Por quê? A gente acaba repetindo coisas que fizeram com a gente, que a gente fala que a gente não vai fazer, e a gente acaba
fazendo, mesmo não querendo, mesmo fugindo daquilo. Então, porque primeiro, né, dentro do ponto de vista ali do que a constelação familiar trabalha, é tudo aquilo que eu nego ou tudo aquilo que eu excluo, tendenciosamente eu vou repetir aquilo. Porque tudo aquilo que eu rejeito, de alguma forma, gruda em mim. Justamente porque a rejeição, ela tem uma energia de cola. Então, toda vez que eu rejeito um comportamento da minha mãe, uma atitude da minha mãe, algo que é da minha mãe, percebe? Algo que é dela, toda vez que eu rejeito algo que é dela, eu tendenciosamente vou reproduzir aquele comportamento. Primeiro, a nossa primeira lealdade é a mãe. A nossa lealdade à nossa mãe, ao nosso sistema familiar, ela é indissolúvel, é um vínculo que não se dissolve. Bert Hellinger trouxe isso durante toda a vida dele, né, que ele já é falecido, ele trouxe isso durante toda a vida, que é um vínculo que não se dissolve. Então, toda vez que eu olho para um comportamento da minha mãe e que eu rejeito aquilo nela, que eu nego aquilo nela, o que acontece? Quando eu me torno mãe, tendenciosamente eu vou repetir aquilo, porque aquilo é uma cola, é algo que está grudado, impregnado em mim, pela minha rejeição a esse tipo de comportamento dela, por exemplo. Então, uma das formas mais fáceis de perceber aonde é que eu estou sendo a minha mãe, porque eu não sou a minha mãe de forma consciente, eu só sou a minha mãe enquanto eu estou inconsciente. Então, no meu piloto automático, no meu modo piloto automático, eu sou totalmente a minha mãe. Até que eu olhe para isso de forma consciente e consiga fazer uma escolha diferente. E qual a melhor forma de perceber aonde você está agindo de forma automática do que quando você presta atenção no que o seu filho, a sua filha diz para você. E a Camila viveu isso na prática. Camila, Sim, você sim. traz um pouco pra gente dessa história para ficar fácil para entender? Sim, em algum momento eu tava. Porque como eu tava falando com a Helena, e a gente traz aquilo, né? A mãe fala, porque no meu tempo, porque não era assim, porque quando eu era criança, porque a sua. Porque não era. Aí ela falou assim bem pra mim. Eu lembro desse dia, ela falou isso pra mim e eu fiquei chocada. Ela falou assim, então, mãe, mas eu não sou você e você não é a minha avó. Socorro, Deus! Socorro! Nesse momento eu me retirei, com certeza, né? Eu falei assim, então, filho, então tá, né? Vamos. E fui E aí, pensar, e fui. E aí eu caí nesse espaço de falar tudo bem, né? Eu não preciso repetir. A minha filha realmente não sou eu. Não, eu não preciso lidar com a minha filha como se eu estivesse lidando com a Camila criança. Até mesmo porque a minha filha ela é totalmente diferente. Ela tem um gênio, ela tem. Todos nós somos diferentes, mas a gente lida com a vida, com as outras pessoas, com o nosso círculo, com amigos, com do jeito que você não sabe lidar diferente do que você é. E se exatamente. Mas, desprender disso, você ó, não é as pessoas ao seu redor, você não lida. o mais importante que eu quero só deixar bem claro aqui é que é o seguinte: quando a gente vai para o espaço de eu não sou a minha mãe, a gente precisa ter a consciência de que esse é um espaço totalmente livre de qualquer julgamento. Porque a Livre partir de do qualquer momento julgamento, em isso que é. eu vou para o espaço de eu não sou a minha mãe, porque ela é isso, 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 Porque ela aquilo, foi eu continuo assim, porque ela foi rejeitando. assada. Não, não é Eu isso. continuo rejeitando. As nossas gerações anteriores não são gerações do autoconhecimento, ou que fizeram terapia, ou que conheceram técnicas e ferramentas para lidar com tudo isso. Não. É uma E geração mais uma diferente. coisa muito importante, que cada uma vive e viveu e está vivendo um momento do tempo diferente, com uma realidade totalmente diferente. E reconhecer o percurso da minha mãe, com as coisas que ela tinha que lidar, eu reconheço tanta força. Exatamente. Então não É a é força. nesse ponto de vista de julgamento que a gente Só reconhece quando a que gente pronto. reconhece essa força, a gente só, primeiro, a gente só consegue reconhecer a força da nossa mãe, do nosso pai, de quem veio antes, se a gente retira o julgamento. Enquanto a gente tem qualquer julgamento, é impossível a gente tomar a força deles. Então, quando a gente sai do julgamento da mãe
Eu vou focar aqui na mãe. Então, quando a gente sai do julgamento da nossa mãe, de quem ela um dia foi, e é justamente isso que o programa de 4 semanas faz, quando eu saio do julgamento, do espaço de julgar quem a minha mãe foi, ou quem ela deveria ter sido, é só nesse momento que eu consigo estar em paz com ela, dentro do meu coração. E aí, estar em paz com ela não significa que a sua mãe é narcisista, a sua mãe é manipuladora, a sua mãe é isso, aquilo, não significa que você tem que conviver, tá? Não é isso. Mas quando eu dou esse sim absoluto à minha mãe, então internamente eu devolvo o lugar dela no meu coração. É só nesse momento que eu tenho força, que eu recebo, tomo e consigo transmitir a força dela. Enquanto eu tenho qualquer espaço de julgamento em relação à minha mãe, eu nunca vou conseguir tomar a força dela e transmitir essa força para as próximas gerações. Não consigo. Então, o primeiro passo é sair do julgamento. Então, quando a Camila reconheceu ali que ela não era a mãe dela e que ela estava tendo comportamento, a partir do reconhecimento, ela pôde escolher uma nova consciência e agir com a filha dela de uma forma diferente, nem melhor e nem pior, de E uma forma aqui, diferente. e aqui nesse ponto, principalmente, tem a questão do estar presente. Porque a gente só consegue fazer essa escolha quando a gente está presente. A gente só consegue sair do automático quando a gente está presente. E essa pergunta da Helena, essa pergunta não, esse questionamento que a Helena me fez me trouxe para o presente, né? E todas as vezes que a gente se retirar da escolha de estar presente ali naquele momento com teu filho, comigo mesmo, eu vou voltar a eu vou voltar nesse automático, sabe? É isso que eu sinto, que quando a gente resolve, quando a gente está presente, a gente consegue ter escolha de fazer escolhas diferentes, de estar ali de uma forma menos automática, menos reativa. Exato. E isso, inclusive, uma das abordagens que a Consolação traz pra gente sobre a maternidade é que a mãe, ela projeta a própria criança interior dela no filho. Então, Bert Hellinger traz que quando a gente está no inconsciente, quando a gente está ali no nosso piloto automático, a gente não consegue diferenciar a gente do filho. A gente olha para o nosso filho e projeta a nossa própria criança interior ali, a nossa criança ferida. E é justamente por isso que a gente vai fazer o quê? Repetir o comportamento do pai e da mãe com o filho, com o nosso filho. Mesmo a gente dizendo que eu dei para você coisas que eu nunca tive. Comportamentalmente, a gente vai repetir isso com os filhos, principalmente quando a gente invalida a percepção da criança, principalmente. Né? Isso foi uma coisa que a Camila também trabalhou bastante com a filha dela, que é a questão de invalidar a percepção da criança. É muito fácil de perceber essa dinâmica hoje no adulto. Com o adulto, ele compartilha um meme que fala assim: não sei se é intuição ou se é paranoia da minha cabeça. Por que, que esse adulto hoje não sabe se é intuição ou paranoia da cabeça dele? Porque quando ele era criança e ele percebeu alguma coisa em relação à mãe, e a criança dizia lá pra mãe, ou pra quem cuidou dele ali, a criança dizia: ai, mamãe, você tá triste? Mamãe, você é isso? Mamãe, e a mãe falava: não, a mamãe não tá triste, é coisa da sua cabeça. Ou a criança falava qualquer coisa, a mãe falava assim: não, isso é coisa da sua cabeça, não é verdade, tira isso da sua cabeça, vai brincar, vai fazer outra coisa. Então, essa invalidação da criança que a gente aprendeu, obviamente, foi aprendido com os nossos pais ali, isso também rouba a percepção da criança e faz com que, na vida adulta, ela fique confusa se é intuição ou se é paranoia da cabeça dele. E a E isso a gente Camila também. invalida a criança tanto nos momentos Isso! de quando ela tem uma percepção ou um sentimento com alguma coisa que aconteceu até mesmo com ela. E também é quando a criança questiona ou pergunta e você fala o porquê sim. Vai voltar. Exato. É assim e acabou. E aí isso também deixa eles também, acho que nessa questão, tá, então eu não posso questionar. Ou vai tornando a criança cada vez menos questionadora, né? E isso também eu acho que é uma forma de que a gente invalida e deixa eles nesse espaço de mais de inseguro ou é assim mesmo e acabou.
Porque uma criança menos questionadora é uma criança mais condicionada. E uma criança condicionada, ela vai chegar na vida adulta dela e ela vai ficar perdida simplesmente em relação a várias questões, inclusive a questão profissional. E tudo isso a gente consegue, de forma consciente, fazer uma escolha diferente. Mas não existe um remédio que você vai tomar para você começar a ficar consciente. Você só começa a ficar consciente quando você passa a ser o observador. E aqui a gente entra ainda a gente avança mais um degrau. Porque quando a gente começa a observar, a gente começa a se desidentificar de papéis. E eu adoro esse degrau, porque esse degrau ele é simplesmente assim, para quem consegue pegar, subir nesse degrau, é o degrau que ele vai simplesmente abrir todas as caixinhas da sua vida. Porque se tornar um observador é uma das ferramentas mais conscientes que eu conheço, que te deixa mais consciente. Porque a partir do momento que acontece uma dinâmica com você e com o filho, ao invés de ir para a reação, de reagir dentro do que está acontecendo, e você se tornar o observador do que aquela informação está trazendo para você, você já sai do papel da mãe reativa. Você já sai do papel da mãe que tem que reagir, você já sai do papel da mãe que tem que imitar a própria mãe. Então, quando você sai de papéis, se tornando o observador, aí sim você tem uma escolha de ser diferente. É nesse momento, é nesse lugar que você pode fazer uma escolha diferente. Enquanto você está identificada ali o papel, ou seja, no seu piloto automático, não dá para fazer diferente, não dá para ser diferente. Não dá, e até mesmo porque se você tem o ponto de partida que você age sempre por ponto de referência, a referência que você tem não pode ser a referência que você tem não pode ser diferente da que você já teve, né? Você já tem aquela referência, você só consegue sair e como se desidentificar quando você está presente e faz essa escolha de observar. Exato. E aí é onde os filhos começam a ter as próprias escolhas, porque enquanto o pai e a mãe ele não consegue fazer uma escolha consciente ali de incluir pai e mãe dentro do coração e incluir pai e mãe no coração exige automaticamente que você pare com o julgamento, o que acontece na relação com o filho é uma imitação. É só uma imitação. Então, uma coisa que eu sempre falo nas sessões, quando a gente entra dentro do espaço, né, de maternidade, é o seguinte: o seu filho e a sua filha, eles nunca vão te tratar como você diz que eles deveriam. Eles sempre vão te tratar como você trata os seus pais. Então, só quando você encerra isso dentro de você, é que os filhos param de perpetuar todos os padrões de relacionamento, de saúde, de fracasso e de várias outras coisas. Então, se pai e mãe não conseguiu pôr ainda dentro do próprio coração os próprios pais, os filhos também não vão conseguir, a não ser que seja uma escolha consciente deles lá na frente na vida adulta. Lá na Caso frente, contrário, eles não vão fazer isso. porque o que me veio muito antes de começar essa live é que os filhos, ele vem pra te amar, ele te ama genuinamente, mas ele vai te confrontar muito. E é nesse confronto de que você tem a chance de, pra mim, que vem com uma chance de se melhorar, de evoluir no sentido de você olhar esses ciclos que estão ali, que percorre a tua família, que muitas vezes vem, não é da tua mãe, é lá de trás, você nem sabe, até mesmo porque uma vez uma experiência que eu vou contar aqui, a gente tava numa sessão, eu e o Júnior, e eu tava super identificada com a minha avó. Mais de uma vez aconteceu isso, não só com a minha avó por parte paterna, mas também com a minha bisa da parte da minha mãe, né? Então, assim, olhar para tudo isso exige muita coragem, mas eu falo que vale a pena. Ô Camila, e no dia a dia? Conta um pouquinho pra gente no dia a dia como é que você consegue lidar com as questões de identificação ali, e de reação, e de piloto automático com a sua filha. Tem dois momentos no meu dia, de rotina mesmo, dois momentos da minha vida que da vida do meu dia a dia que eu percebo essa reatividade, como que a gente tem que
Sair disso, gente, é um exercício que você tem que fazer diariamente. Você não vai ser assim, ótima, maravilhosa mãe todos os dias e lembrar de tudo e lembrar e estar ali na. Como que eu posso dizer? É sempre. Ai, você começa, eu vou falar assim, você começa a fazer um acompanhamento, uma mentoria, você vai criando muita consciência do que está acontecendo, porque muitas vezes a gente nem sabe. A gente E só deixa. existem ferramentas para isso, só que são Existe ferramentas que não dá ferramentas, para a gente trazer aqui agora, mas existem muitas ferramentas para isso. muitas, sabe? E aí, de manhã, a gente tem aquela dinâmica de ir pra escola, né? Levanta, não sei o quê. E todo dia, mas Helena, você levanta, vamos, não sei. Sabe aquele período da manhã que ela fala, a gente pode acordar cedo e você atrasa, aí a gente sempre atrasa, vamos lá, você tem que ajudar a mamãe, que não sei o quê. E aí uma vez ela olha assim pra mim e fala assim, mãe, mas a culpa é sua, você que fala que eu atraso todo dia, você tá criando isso, mãe. Você, você tá criando que todo dia eu atraso, que todo dia eu demoro pra sair da cama. É desse nível. A Helena comigo, ela me dá. Outras vezes eu incluo. A gente tem essa coisa da Helena sempre ir comigo pra cozinha, sabe? Ela gosta muito de estar ali comigo, a gente vai cozinhar junto. E às vezes eu fico ali, tipo, ai, isso não tá assim, não faz assim, ou tá errado, ou. E ela depois eu percebo quando ela olha pra mim e fala, nossa, mas eu percebo que ela fala assim, nossa, mas tudo que eu faço tá errado. É tudo do seu jeito, o meu jeito sempre tá errado. Sabe? E quando ela fala essas coisas, gente, é assim, depois que isso acontece, quando ela vem e traz essa informação, quando isso sai do automático, você vê aquilo que a gente fala de estar inconsciente. Quando a gente vê, quando traz a luz, a gente vai curando isso. E a gente vai percebendo e ficando mais presente nesses momentos. Que eu sinto que eu tenho que estar muito mais presente quando eu tô perto dela, para não repetir isso. E não invalidar o que ela tá fazendo, o jeitinho que ela tá fazendo, que é o melhor que ela pode fazer, né? Então, nesses momentos que eu percebo que eu tenho que estar mais presente, mudar ali algumas atitudes minhas para aquilo funcionar melhor. E é nisso que tem melhorado muito no meu dia a dia. Essa questão de perceber onde eram os gatilhos, que é aquilo que eu acho que muito acontecia comigo e eu fazer de novo. É invalidar o jeito dela falar, o jeito dela ser espontânea, o jeito dela, entende? Acho que nisso é uma coisa que eu sinto que é mais perceptível pra mim. E eu vou agora trazer uma informação super plus aqui, que é o seguinte: a sua relação com o seu filho, ela vai mudar dinamicamente conforme a sua relação muda com a sua própria mãe. Mas a minha mãe morreu, mas a minha mãe me abandonou, mas eu sou adotada, mas eu sou órfã, mas qualquer coisa ali com a minha mãe que não dá. A sua relação com o seu filho só vai mudar dinamicamente conforme você muda a relação com a sua mãe. A senhora Terezinha, que é alcoólatra, que é fumante, que te abandonou, que é narcisista, que é egoísta, que compete com você, ela não é sua mãe. Ela não é a sua mãe. Ela não é a sua mãe. Essa é a história individual dela. Se essa é a história individual dela, quem é a sua mãe? A sua mãe é o arquétipo. Quem é o arquétipo? O arquétipo é a mulher que aceitou gestar você durante 7, 8, 6, 9 meses. Ela disse sim para você porque você nasceu, senão você não ia estar me ouvindo aqui agora. Você nasceu. Estou falando com seres com corpos agora. Então, você nasceu. Se você nasceu, ela disse sim para você. Quem é essa mulher que gestou você por até 9 meses e que disse sim para sua vinda ao mundo? Essa é a sua mãe. Essa é a sua mãe. Como você melhora então a relação com a sua mãe? Quando você vai dissolvendo
é esse mecanismo de imagem que você criou e misturou a mãe com a história individual. Conforme você vai separando a história individual da sua mãe, do arquétipo da sua mãe, que foi a mulher que gestou você e que disse sim para você, te trazendo ao mundo, permitindo que você viesse ao mundo através dela. Quando você diz sim para ela, é quando você começa a melhorar a sua relação. Então, como você melhora a relação? Dissolvendo essa imagem interna que você tem da sua mãe com a história individual dela. Então, separa o que você misturou. A sua mãe não é a história individual dela. Então, quando você separa o que você misturou, você começa a dar um lugar para sua mãe dentro do seu coração. É aí que a sua relação com os filhos, por exemplo, muda. Outro dia, por exemplo, eu ouvi de uma pessoa que ela estava acompanhando a mãe dela no hospital e ela disse assim para a mãe dela, ela me contando, né? Ah, que a mãe dela, que ela ficou internada com a mãe dela e tudo mais, nanana. E aí ela estava me contando que quando saiu os exames da mãe dela, já duas mulheres adultas, quando saiu os exames ali da mãe dela, elas descobriram que as duas tinham uma mesma questão ali de saúde física, né? Uma mesma doença, uma doença compartilhada, uma doença comum. Então, para quem acredita em genética, epigenética e doença hereditária, não vou discutir isso agora, mas recomendo o livro A Biologia da Crença, do Dr. Rupert. Não, Bruce Lipton. É do Bruce Lipton. A Biologia da Crença. Se eu tiver errado, alguém coloca nos comentários. Mas eu acho que é do Bruce Lipton. É que eu tô em viagem, eu não tô com esse livro aqui. Mas é A Biologia da Crença. É um livro que ele vai falar todas as mentiras de genética, epigenética e doença hereditária. É uma mentira, tá? Então, quando ela trouxe essa informação para mim, né, que ela virou para a mãe dela e disse assim: "Nossa, mãe, tanta coisa para herdar, eu fui herdar logo a mesma doença". Então, ali a gente já tem uma dinâmica que, via de regra, a gente pode olhar para essa dinâmica entre mãe e filha como uma dinâmica de pertencimento. Em algum momento na infância dessa filha, ela se sentiu fora do sistema familiar. Ela sentiu que o pertencimento dela no sistema não foi reconhecido. E por essa falta de reconhecimento no sistema familiar dela, ela precisou imitar a mãe dela na doença para que então ela se sentisse e pudesse provar para a família toda que ela pertence, que ela é igual porque ela tem a mesma doença. Bruce Lipton arrasou, gratidão por ter colocado aí. Então, uma das dinâmicas que acontece é essa. E aí, essa história da mãe e da filha, se isso não for olhado, o que, que acontece com as próximas gerações? Começa a perpetuar a doença pela lealdade familiar, por amor às próximas gerações, filhos, netos e descendentes, as próximas gerações, por amor, vai imitar a mamãe, a vovó, a bisavó na mesma doença para garantir que todos pertençam a esse sistema. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui foi um exemplo, é um caso real e um exemplo de vida adulta. É um exemplo de vida adulta. Só que aí o que acontece? Se ninguém olha para isso, se ninguém interrompe, isso vai perpetuando. A Camila, por exemplo, né, a gente pode chamar super de coincidência. Uau, como pode melhorar? Mas a gente pode chamar super de coincidência. A Camila tem a mesma profissão da mãe dela. E aí, quando a gente olha para esse lugar da profissão, por exemplo, a gente tem um espaço de escolha. Então, eu faço o que eu faço porque eu escolho, ou eu faço o que eu faço porque eu estou imitando alguém, estou tentando honrar alguém, ou estou tentando provar que eu pertenço a alguém. Aí, esse é um outro espaço que a gente olha para, de forma consciente, escolher aquilo que é verdadeiro e aquilo que é. Significa que ter a mesma profissão é uma lealdade? Jamais, de forma alguma. Em hipótese alguma. Mas em outros casos isso acontece aí onde você precisa olhar para perguntar: eu faço o que eu faço por mim ou eu faço o que eu faço para provar algo para alguém? E aí esse é um espaço que te dá uma outra liberdade que você só tem que fazer a pergunta. É um espaço que te dá uma liberdade, principalmente quando você faz essa pergunta, que você libera. Toda vez que uma mãe libera alguma coisa nela, automaticamente isso é liberado na filha, no filho. É E uma isso já é um super consequência. motivo, né, para quando a gente vai olhar para as relações sistêmicas.
é liberar a próxima geração. É tipo, liberar do que já vem em ciclos e isso é muito poderoso, é muito forte, né? E aqui com um comentário que também a Pri trouxe, que Que ela delícia desse disse, comentário, da Josane ah, eu também. também, também. Sempre julguei minha mãe, mas eu entendi muita coisa sobre as atitudes dela depois que fui mãe. Só depois da maternidade eu consegui perdoá-la, mesmo não repetindo e concordando com essas atitudes. Isso é incrível, porque depois que a gente se torna mãe, é como a Judeli aqui trouxe também, que a gente aprende a ser filha. A olhar com mais cuidado, com mais carinho para essa mulher mãe, né? Mesmo não concordando, mesmo não repetindo. E muitas coisas a gente aprende agora a ser como mãe com o que a gente viveu. E uma coisa que, assim, eu trago de experiência das minhas mentoradas, né? Que existe quando a mulher ela se torna mãe, que ela reconhece esse outro arquétipo nela, né? Ela não é só mais a mulher, a filha, a esposa, a irmã, a sobrinha, ela passa a ser mãe. Então, quando nasce o arquétipo da mãe nela, que ela percebe esses dois lugares, né? Que a Pri e a Jo trouxe, que é esse espaço de não julgar a mãe, de entender a mãe, e como a Jo trouxe de aprendi a ser filha, a gente precisa estar muito consciente, porque dentro do meu atendimento, esse é um lugar onde eu observo muito uma dinâmica que é assim, quando a mãe nasce, né, a mãe da mulher, ela começa a olhar para a mãe dela de uma forma diferente, só que aí ela olha para o filho e ela espera que o filho trate ela ou faça com ela, ou ela exige até mesmo do filho as mesmas coisas que ela faz ou que ela faria pela mãe. Então ela exige da criança uma consciência que só ela tem. Uma consciência que é só dela. Isso, um exemplo bem prático disso é, né, por exemplo, assim, que quando a mãe fala pro filho, se você não liga pra tua mãe, é problema teu. Eu ligo pra minha, eu cuido da minha, eu faço diferente com a minha, porque quando a minha mãe era viva eu fazia isso, porque eu faço isso pela minha mãe. E ela, tendenciosamente, e muitas vezes, obviamente, piloto automático ali, ela exige isso da criança, ela cobra isso da criança. Voltando só alguns passinhos para trás, quando a mãe ela não tomou a própria mãe no coração, ela inconscientemente, e isso é trabalhado muito no meu programa de 4 semanas de liberação sistêmica, porque quando a mãe ela não toma a própria mãe no coração, esse lugar automaticamente fica vazio. Porque se eu tô julgando a minha mãe, eu não consigo aceitar ela como minha mãe. Não aceito ela como minha mãe. Ela é assim, ela é assado. Tudo ela me critica, ela me julga, ela pega no meu pé. Eu nunca faço nada certo pra ela. Então, significa que eu não aceito. Se eu não aceito, eu não tomo ela no meu coração. Se eu não tomo a minha mãe no meu coração, esse lugar da mãe no meu coração fica vazio. Com esse lugar da mãe vazio, acontece uma dinâmica que é inconscientemente essa mãe vai exigir da criança, do filho, ainda que recém-nascido, o que ela não recebeu da mãe dela. Então, o amor, a atenção, o cuidado, o carinho que ela julga não ter recebido da mãe, ela vai exigir dos filhos. A criança, por sua vez, o que Bert Hellinger chamou de amor cego, porque é um amor que sacrifica o próprio destino. Então, o amor cego, que é o amor infantil, é um amor que não é da criança somente, é um amor também que existe no adulto. Mas por que ele chama de amor infantil? Porque é o amor que a nossa criancinha sentiu quando olhou para nossa mãe e viu que ela se sentia rejeitada pela própria mãe. Então, essa criancinha que nós éramos decidiu que daria todo o amor que a mamãe gostaria de ter recebido da vovó e nunca recebeu. Aconteceu o emaranhamento sistêmico. Essa criança está emaranhada com a mãe dela, está ocupando o lugar da avó no coração da mãe. Por isso, a exigência da mãe em relação à criança é altíssima, o julgamento, a crítica é altíssimo, porque a criança está usurpando o lugar da avó, da mãe, no próprio coração. E a consequência disso na vida do filho é que, enquanto ele não está no lugar de filho, ele está maior
do que a própria mãe, ou seja, num lugar de arrogante. E a única forma de compensar o filho que não está no lugar de filho é o fracasso profissional, principalmente nas relações. A pessoa que diz que tem diz que não consegue relacionamento, ou que tem dificuldade de relacionamento, ou que só consegue traste, provavelmente essa pessoa está emaranhada numa dinâmica sistema com a mãe dela. Então, quando a mãe olha para si, ela não está liberando só ela está liberando os filhos e todas as gerações próximas. Por isso esse programa ele tem 4 semanas, porque cada semana vai trabalhar uma área especificamente. É um programa de um mês, né? 4 semanas ali. Então, todos os dias você vai fazer esse áudio, que é uma liberação sistêmica. Não é um áudio de meditação, tá? Tem muitas pessoas que me mandam, eu começo o áudio e aí eu durmo. Primeiro, não é um áudio de meditação, não é para você dormir, tá? Se não é para você dormir, você não vai fazer isso, você não vai escutar isso deitado na sua cama de noite com tudo apagado. Por favor. No mínimo, você precisa fazer isso sentado. Porque você precisa ser conduzido e viver a experiência. É uma vivência, esse áudio, esse programa de 4 semanas é uma vivência sistêmica. E é mesmo uma experiência. A Camila tá aí. Coisas acontecem depois que você começa a ouvir os áudios. Durante Camila, a traz sua um pouquinho da semana, a sua sua percepção. percepção. E aí tem coisas que eu sou muito de. Eu sonho. Então tenho muitas coisas que vieram depois de ouvir o áudio que eu sonhei que eu falo, cara, isso é uma. Se não for uma liberação do meu sistema, é que aí você começa a sonhar com a tua bisavó, com a tua mãe, com coisas assim. É incrível. Tem vários relatos. Tem um relato, por exemplo, de uma mãe que ela não fala com o filho, né? Ela são 3 filhos, aí um dos filhos, ela não falava com ele há mais de 3 anos. E na terceira semana dela, vou trazer esse relato porque foi muito surpreendente para mim. Na terceira semana dela, ela começou a dormir. Todos os dias da terceira semana. Ela veio, trouxe, né? Para mim, o que estava acontecendo, eu falei assim: volta lá na primeira semana, porque ainda tem muita resistência para chegar na terceira. Porque cada semana é uma área diferente, é um tema diferente. Então, se ela chegou na terceira semana do áudio, ela tá tendo esse tipo de resistência de dormir, não conseguir ficar acordada para fazer a vivência sistêmica dela. Então, tem alguma resistência, alguma coisinha que ela precisa liberar ainda entre a primeira e a segunda. Então, diz para ela: volta na primeira, começa de novo, Começa de para novo. chegar na terceira Porque diferente. também aconteceu isso comigo. Tipo, eu escutei a primeira e a segunda semana. Chegou na terceira semana, eu primeira, Uau. segunda, aí chegou na terceira. Imagina, gente. Isso é uma coisa que primeiro, por tudo que o Junior fala, você já deu para entender que o buraco é mais embaixo. Você pode estar com essa dinâmica que ele explicou ou identificado com o teu pai, com a tua avó, com cada um aqui é uma coisa muito específica, né? Família é uma coisa Exato. muito E essa, pessoal, essa, muito essa particular. cliente, quando ela voltou para a primeira semana, depois que eu orientei ela, o que aconteceu? O filho enviou uma mensagem para ela. Voltaram a se falar? Estão super amigos de novo? Não. Mas a comunicação voltou a acontecer. Então isso já é surpreendente por si só, porque ninguém precisou fazer nada. Ela não precisou ter nenhum movimento a não ser reorganizar tudo dentro dela a partir da vivência sistêmica que esse programa de 4 semanas traz. E eu vou falar para você que nunca teve experiência, nunca passou por uma constelação familiar, nunca constelou nada. O áudio é uma constelação. E cada dia que você ouvir ele, mesmo que for 7 dias escutando o mesmo áudio, você pode constelar coisas ali. Você não vai saber, mas sua, su- toda a sua energia familiar, todo o seu sistema sabe o que você está fazendo, porque você resolveu olhar, você se propôs. E aí que os laços e os nós começam a se desfazer. E é muito incrível. E é de uma maneira que você pode começar muito como é muito simples. É dar um play, é ouvir é ouvir um áudio. Não é nem de meia hora. Garanto pra você. E É depois bem é rapidinho. legal a gente perceber as coisas que vão acontecendo. Muitas coisas que só você vai entender, só você vai perceber, porque é muito particular, né?
Camila, agora eu tenho uma pergunta pra você. Chegou a Ah, minha eu vez de também. perguntar. Eu quero que você conta pra gente como é que tá esse espaço de nascimento do seu canal do YouTube agora com uma nova cara que você tá fazendo, né? Toda a mudança de layout, de título ali, o nome do canal, né? Para trazer mais esse espaço voltado para mães. Conta pra gente como é que tá acontecendo isso dentro de você e como que você já tá colocando isso no mundo. Bom, esse meu canal, ele já tem um tempo já, né, que eu criei ele e a minha vontade sempre foi me comunicar. Principalmente depois que a Helena nasceu, eu sempre tive vontade de criar algo que envolvesse eu e ela, em qualquer âmbito. Na rotina, na alimentação, coisas que eu pudesse fazer com ela ou trazer para as outras mães. Isso nunca saiu do papel, né? E então agora eu resolvi. E aí, agora com esse trabalho que eu ando fazendo, um trabalho interno, isso começa a ganhar vida, ganhar ação mesmo, entrar no mundo para acontecer, né? Porque é aquilo, a gente tem nossas experiências e compartilhar isso pode ajudar outras mães, né? A, tudo que a gente vivencia e toda a experiência que a gente tem conta, é verdade, é válida. E a gente invalida muito tudo que nem eu moro em outro país. Eu vim morar em Lisboa, vim morar em Portugal. O meu marido já morava aqui, para quem já sabe, ele já estava aqui. Mas quando eu vim para cá, eu imaginava que eu ia morar com ele, a gente ia morar junto, ia ficar toda a família junto. E não. Quando eu vim para cá, não foi nada disso que aconteceu. Fiquei eu e minha filha aqui. Então, como essa experiência de estar com ela aqui, eu achava que eu não era capaz de conseguir. Enfim, eu sempre achei que eu dependia muito ali da minha família ali, do meu entorno, da minha rede de apoio, sabe? E como a gente é forte, como a gente consegue se superar. A maternidade para mim tem tem essa força, assim, a superação. Como depois que eu ganhei a Helena, eu me senti tão poderosa de estar vivendo tudo que aconteceu, porque quando a Helena nasceu, aconteceu um monte de coisas com relação ao pai, enfim, muitas coisas. Então, o meu canal eu quero trazer e compartilhar toda essa força das mães, toda a força que a maternidade tem, Ô voltado Camila, tem uma pergunta aqui para uma vida real, sabe? Para rotina real e é isso. que, ó, tem uma pergunta que essa pergunta aqui é chave, né, de tudo que você já percebeu até agora. Eu recebi essa pergunta no particular, nem adianta procurar ela aí. Ai, eu tô aqui. Que é assim, como é que você funciona nesse espaço de permissão com a sua filha, de permitir que ela seja quem ela é? Como é isso para você? Quando você vai para esse espaço de não criar projeções, expectativas em cima dela? Essa é a pergunta. Como é que funciona para você ir para esse espaço de permissão para que a sua filha seja quem ela é de verdade? Você devia ter passado isso pra mim. Tá, deixa eu ajudar aqui então. Porque assim, ó, é, dentro dos nossos atendimentos, a Helena já apareceu várias vezes. Então, eu sei que ela tem super disposição de ter um canal infantil no YouTube, que ela é super criativa, que ela faz desenhos criativos, que ela faz pulseirinhas, que ela faz um monte de artesanatos, de coisas que ela aprende na escola e que ela traz isso para casa. Então, assim, como é para você, como mãe, tá nesse espaço de permissão, de permitir que ela faça o que ela escolhe sem você julgar se é certo, errado, bonito ou feio aquilo que ela escolhe fazer, sem você diminuir ela, sem você cortar ela, sem você podar mesmo as asas dela ali. Teve uma vez que a gente foi gravar. De verdade, foi gravar um vídeo com ela. E aí ela ia começar o vídeo e eu falava assim, você tá falando muito alto. Vamos de novo. E ela começa de novo, gente, isso é muito sério, isso é muito mal. Isso aconteceu, eu tô abrindo aqui porque é aquele espaço o espaço vulnerável Vulnerabilidade. que, né, de que você. E aí eu falei, não, vamos de novo.
Aí depois daquilo eu fiquei pensando. Aí depois, quando acabou tudo, quando ela tava lá falando, gravando, ficou tão artificial. Não era ela. Então, permitir. Muitas vezes ela gosta de gravar, e aí ela gosta de gravar na cozinha. Ela gosta de fazer comida, ela gosta de fazer isso, fazer aquilo. E eu olho e falo, mas assim, não sei o quê. Dentro da minha cabeça, eu não falo mais. Mas eu só consigo fazer isso porque me permite estar presente. Porque essa consciência, ela veio para mim quando eu comecei a ter acesso a essas ferramentas e entender que isso foi um ponto que para mim, quando eu era criança, me reprimiu muito. Você é muito expressiva. Você fala essas coisas pro seu irmão, mas assim, sabe? Aí teve uma vez, falou assim, mas você, uma vez que aconteceu uma situação, falou, mas você é quem? Pra falar assim. E eu tinha falado que eu tava muito gata, que fala assim pro meu irmão, mas nossa, você tem sorte de ser, você é muito lindo, porque eu sou, entende? E aquilo me fechou. O que me traz para esse espaço de não podar a Helena nesse sentido dela se expressar, sabe? Tem aqui do lado, a gente mora do lado como se fosse um shopping. E tem um açaí. E a Helena adora ir lá. E quando ela vai lá, ela fica lá ao pé da moça que faz açaí e fala assim: Olha, eu vou trabalhar aqui, tá? Porque eu quero desconto no açaí. Então eu vou ficar aqui, não sei o quê. E aí, uma vez, e eu deixo. Tava lá a dona do açaí, né? E ela lá se vendendo. Não, porque eu vou trabalhar aqui, não sei o que, não sei o que lá, falando com a dona do açaí. Incrível. Enfim, isso passou. E em nenhum momento eu falo, Helena, não faz isso. Vem aqui, fica aqui, não fala essas coisas. Porque eu, né? E quando foi hoje? Aconteceu isso hoje, então acho que foi legal, vai ser legal trazer isso. O meu marido foi, e ele passa lá pra tomar café. E aí a dona passou o número dela e falou assim: Olha, eu quero que a Helena faça aqui uma publicidade pra gente. E aí ela foi convidada para fazer essa publicidade lá Uau, que incrível! sabe? Então como é importante não principalmente nisso, porque tem pontos, né? Então essa questão de depois disso que eu fiz isso faz muito tempo, já faz um ano mais ou menos esse negócio desse dia que eu tava gravando ela e falei: mas você tá muito assim, você tá muito assado. Eu me vi. Porque eu sempre fui muito passiva, mexia a mão e fazia, e aí aquilo. Uma criança, ela tem uma percepção diferente do adulto, gente. Uma frase que você fala, você vai lembrar dessa frase o resto da sua vida. Isso vai influenciar como você vai agir e ser no mundo depois de adulta, como você vai interagir com as pessoas, como você vai se mostrar ou não. Pra mim, essa live aqui, eu tava travada. A coluna travada, eu tava nervosa. Meu Deus. Então, se permitir, é permitir que ela seja e apareça do jeito que ela é, sabe? E isso é um treino diário. É permitir estar presente. Pra mim, eu acho que o que mais mudou foi essa questão de estar presente. Porque quando. Consciente com a permissão, né, dela ser quem ela é. E isso vem muito agora, porque, por exemplo, quando a gente fez a última mentoria que eu ainda estava, sei lá, quase 2 anos atrás, ou eu tava lá no passado, ou eu tava lá aqui no futuro, uma loucura, eu não tava nunca no presente. Não percebia, sabe? Como isso me ausentava de mim e de mim, Camila, para mim mesma e com a minha filha. Então, gente, isso não tem preço. Olhar para essas questões é importante. Muito. Olha esse comentário da Pri. A gente tem medo deles serem ridicularizados pelos outros, na verdade. Acho que é senso de proteção, mas temos que tomar cuidado com a proteção excessiva, porque senão eles não vivem. E é exatamente esse espaço de proteção excessiva que
A gente trabalha, Pri, e, gente, desculpa, mas tá levando pro programa de 4 semanas de novo. Porque na primeira semana do programa de 4 semanas, a gente trabalha projeções, expectativas, julgamento, rejeição, separação. Então, esse lance, né? Essa ideia de proteção excessiva para que eles não sejam ridicularizados, na verdade, isso é real ou isso é uma projeção que a gente tem? É por isso que a gente olha para o filho, a gente está vendo o filho, a gente está enxergando o filho, ou a gente está projetando a nossa própria criança no filho. Então, quando eu olho para o meu filho e ao invés de reconhecer um outro ser ali, eu projeto a minha criança, então vai vir o medo de ser ridicularizado, o excesso ali de proteção em cima deles, e mais um monte de coisas que aconteceram com a gente ou que projetaram na gente e que a gente está criando nos filhos Na sem que isso tenha realidade acontecido deles. com eles. Na realidade deles, isso para eles não é. O que que é ser ridicularizado? Vai ver, por exemplo, eles nem percebem como ser, né, Pri? E eu sei disso porque eu me pego muitas vezes projetando a minha criança. Outra coisa que também é sobre a nossa criança, né? Nossa criança interior, que isso parece ser tão clichê, mas, gente, a gente nem é gentil com elas. Eu nem sou. A gente pegou em algum determinado momento que a gente precisou virar adulta, a gente pegou essa criancinha, colocou ela de castigo para sempre num quartinho. A gente não é gentil com a gente mesmo, a gente não é gentil com a nossa criança, né? A gente não. Como tem hora que eu posso ser gentil e sensível ao perceber a minha filha, se eu não sou gentil e sensível ao perceber a minha criança, né? E essa projeção também tem muito com a questão de aniversário. A minha mãe sabe, minha mãe, ela sofria comigo, eu não queria fazer aniversário de jeito nenhum. E aí teve uma vez que eu fui fazer o aniversário dela, aqui a gente convida os aniversários, você convida um mês antes. E eu sempre deixo pra última hora. E aí eu convidei e fiquei, ai meu Deus, será que ninguém vai confirmar? Porque tem que confirmar, por não sei o que o aniversário é um sistema assim, você tem que confirmar, pra não sei o que, não sei o que. E ela não tinha problema nenhum com isso. Ela falou, não, mãe, todo mundo vai no meu aniversário. Tipo, todo mundo, não tem dessa, tipo, você tá com medo de que ninguém vá no meu aniversário. Porque em algum momento aconteceu isso comigo. Não quando eu era criança, mas quando eu era mais jovenzinha, eu fiz um aniversário. Acho que eu tinha. Não lembro se foi de 15, isso é muito simbólico. E meus amigos não foram. Eles simplesmente só foram depois quando deu na telha. Então, assim, é projeção muitas vezes. É o excesso de proteção, porque a gente não quer que eles sintam o que a gente sentiu. E mesmo que, por exemplo, aconteça uma situação onde o filho, por exemplo, sinta alguma coisa, quando a mãe está consciente, ela consegue ser esse espaço de permitir que o filho sinta sem invalidar também o que ele está sentindo. Porque isso é muito comum também, o filho sentir alguma coisa ou perceber alguma coisa e a mãe invalidar. E quando ela invalida, na cabeça da criança gera essa confusão de eu estou errado, eu estou percebendo errado, e aí virou adulto. É intuição ou é coisa da minha cabeça, ou é paranoia? E a primeira vez que você passou isso pra mim, a primeira vez que você falou desse negócio de invalidar, ela tinha, logo na semana, aconteceu dela vir da escolinha com uma situação que ela tava sentindo. Eu falei, meu Deus, Helena, na minha cabeça, para com isso, que doida. Não, isso não Dramatizando, tem como se ela nada a estivesse ver, dramatizando, não né? fica Foi. assim. E aí eu Me lembro fui, dessa sessão. gente, que presente que foi essa sessão, porque eu falei, filho, vem cá. Você, que Acolheu, né? vem cá. Tipo assim, aquelas. Você quer um abraço? Você quer ficar. O que que você quer fazer com isso? E perguntar o que que ele sente em fazer com esse sentimento que ele tá tendo. E não falar, não, ai, seu coleguinha é um doido. Nossa, puxa o Que cabelo é muito dela. dramático. Nossa, que milindre. Doideira. Invalidando totalmente ali, né? A percepção da criança. Sim, agora eu que tenho agora uma pergunta pra você. Bora. Bom, então, com tudo isso que a gente falou até agora, como a gente, mãe, pode corrigir o filho sem que ele se sinta errado o tempo todo? Sem que eu coloque ele nessa questão de, você tá fazendo errado, fazer isso, fazer aquilo. Como a gente pode fazer isso de uma maneira mais.
Primeiro, exatamente o que a gente acabou de falar, permissão. Quando você tem permissão da escolha da criança, desde que isso não represente nenhum perigo ou risco para ela, quando você tem permissão pelas escolhas dela, pelo que ela quer fazer, pelo que ela gostaria de fazer, pelo que ela está pedindo para poder fazer, quando você entra nesse espaço realmente de permitir e não invalidar, você já sai do espaço de erro e de ter que corrigir a criança. Porque a gente só vai para esse lugar de erro e de ter que corrigir a criança quando a gente está literalmente projetando a nossa criança nela. Então, quando você está projetando a sua criança, você não podia falar alto, você não podia gritar, você não podia dançar, você não podia brincar. Toda vez que você está projetando a sua própria criança no filho, você mesmo, criancinha, no filho, você sempre vai para esse espaço de corrigir, de que ele está errado, e de que não é assim, e de que o certo é de outro jeito, porque foi assim que você foi ensinado. E aí você olha para ele, não com o espaço de permissão do filho ser quem ele é, mas do espaço de isso foi feito com a minha criança, eu estou projetando a minha criança em você, a minha mãe não me deixava fazer isso, você não vai fazer isso também. Então, a forma mais fácil, né, o caminho mais fácil de não ir para essa questão do errado da criança é você entrar nesse lugar. E aqui é um lugar mesmo, é um espaço interno dentro de você, porque as pessoas vão falar que você está errado, a sua mãe vai falar que você está criando errado, o seu pai vai falar que você está criando errado, o vizinho vai falar que você está criando errado. Então, é um espaço mesmo interno dentro de você, de permissão, de permitir que a criança seja quem ela é de verdade, sem você projetar a sua criança ou seus traumas ou as suas dores nela. E mais uma vez, isso fica muito mais fácil quando você olha para a sua relação com a sua própria mãe. Então, como eu mudo a minha relação com meu filho? Quando você olha para a sua relação com a sua própria mãe. Eu desafio, isso aqui é um desafio agora, hein? Eu desafio todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, 8 pessoas aqui ao vivo agora, e todas as pessoas que vão vir do futuro, eu desafio você a olhar para qualquer situação que aconteceu com você e com a sua mãe, em que você olhou para aquela situação e você percebeu que a sua mãe estava agindo igualzinho à sua avó. Ah, não conhecia minha avó, não tinha minha avó, tudo bem. O desafio então não vai funcionar direito para você. Mas observa, né? Porque assim, eu tenho muitas dinâmicas que eu observo e que eu vejo o quanto a minha mãe repete a minha avó em muitas questões. E não é de um espaço de julgar, é de um espaço de observar. E quando eu conheço, e eu só consigo observar se eu sair do julgamento, porque se eu estou no julgamento, eu não estou observando. Eu estou julgando, eu estou comparando, eu estou criticando, eu estou Tá falando mal, eu estou apontando, querendo né? que seja diferente. E aí eu não consigo observar. Então, se eu consigo observar, automaticamente eu já parei de julgar. Então, quando eu observo aquilo acontecendo, eu posso olhar para mim e perceber aonde eu estou fazendo aquilo ali igual com a minha vida. No caso de mãe, quem tem filho, você consegue observar aonde você está repetindo aquilo ali com a sua própria filha, com o seu próprio filho. Então, permissão é esse espaço, é um lugar onde você entra sem julgamento de que o seu filho vai ser ridicularizado, ou está sendo ridicularizado, ou está feio o que ele está fazendo, ou não é adequado para ele, ou é inadequado para ela. Esse é o espaço de permissão, que fica muito mais fácil quando você colocou a sua mãe no lugar dela dentro de você, porque aí você se autorizou e se permitiu ser filho também, que foi o que a Joseli trouxe. Ela aprendeu a ser filha com a maternidade. E chegando Então, nesse nesse ponto, lugar, é chegando mais nesse fácil. ponto, é um ponto que tem outra pra gente, não falo fechar, mas chegou num ponto aqui que é pra quem tá assistindo. E pra quem vai assistir e se identificou com o que a gente falou aqui, por onde essa mãe deve começar, essa filha? Com a própria mãe dela. Olhando para a mãe dela e como ela ainda não desidentificou o papel da mãe com a mulher que a mãe dela é, ela vai olhar para a mãe dela e ela simplesmente, cara, e se você escrever isso, vai ficar muito legal, muito divertido, porque divertido no seguinte, vai ser pesado, óbvio, mas vai ser divertido porque vai começar a liberar de uma forma leve. Então você olha ali para sua mãe e você começa a listar, escrever no caderninho todos os julgamentos que você tem dela. Tudo que você percebe. Não, mas eu não julgo a minha mãe. Mentira, Alecrim Dourado. Você vai colocar ali no seu caderninho todos os julgamentos, tudo que você pensa sobre a sua mãe. Então, quando você olha para sua mãe hoje, pode ser que hoje, na sua mente tão evoluída, você diga que não consegue perceber nenhum julgamento. Ok.
Isso acontece o tempo todo na terapia. Eu tô ali com a pessoa, não tem julgamento hoje, mas o Alecrim Dourado já veio de vários outros lugares, né? Então ele Ah, tá evoluído. Mas, ok, então volta lá. Nos seus 12 anos de idade, o Júnior é 9 muito, anos de ele é idade, muito bom nisso, viu? 15 anos de idade, volta lá na sua adolescência. O que você julgava ela? O que você criticava ela? Vai vir, porque tá ali. Porque se eu não tivesse, você não ia precisar de uma mentoria. Então, como você começa? Primeiro lugar, pega esse caderninho e começa a olhar para esse lugar da sua mãe. O que você tem de crítica em relação a ela? O que você acha que ela deve... Ah, não tenho crítica. Ok, mas o que você gostaria que fosse diferente nela? Bom, pronto. Aí a pessoa começa a perceber o que ela não tinha reconhecido antes. Se você acha que você não tem nenhum julgamento em relação à sua mãe, então comece a escrever como você gostaria que ela fosse. Aí você vai descobrir todos os julgamentos e críticas que você ainda tem em relação a ela. Começa por aí. Ah, não, mas isso tá difícil para mim, eu quero de uma forma mais didática ali, ou de uma forma com acompanhamento. Vem para mentoria. É dentro dos nossos encontros que a gente vai olhar para todas as camadas por baixo e mais profundo disso daí. A Camila tá aqui hoje falando com vocês, sou o convidado dela justamente porque ela fez esse movimento. Foi uma escolha dela. Eu nunca virei para ela e falei assim: ó, Camila, tô agora com mentoria e constelação e tô fazendo isso, vem cá. Nunca fiz isso para ela. É escolha. Sim, e essa foi a escolha dessa minha última mentoria, como e teve em outras fases, foram outras questões que a gente também pode abordar e trazer aqui para uma próxima live, principalmente de relacionamento de casal, que a gente pode Uau! trazer para uma outra live. Adoro esse assunto. Eu Porque adoro de verdade esse tema. tem uma frase que eu já usei muito aqui, e não vou falar. Mas enfim, que o Júnior sabe, foi o motivo pelo qual eu entrei na mentoria, o motivo pelo qual eu entrei e como eu saí. Falando sobre relacionamento. Meu Deus, Vai você tá ser, preparada? vai ser incrível, vai ser uma loucura. E tudo isso que o Júnior traz, gente, é pra sair do julgamento, que é pesado. O julgamento, ele traz aquela questão de... É como se ficasse uma coisa mal resolvida e uma relação ali entre como essa questão de mãe e filha com a tua mãe. Para depois você poder olhar e trazer isso com a tua relação com o teu filho. Então, gente, uma coisa assim, mais amor que isso, mais consciência que isso, como melhora até a relação com a gente, como mulher, como mãe, como melhora a minha relação com a minha mãe, o carinho e o amor, todo o respeito e tudo de incrível que aquela mulher é e continua sendo na minha vida. Então, é uma cura de lá de trás para frente. Exato. Então, por isso que eu quis trazer aqui. A Pri aqui, engraçado, eu vi isso uma vez em um vídeo e nunca esqueci. Ficamos tão preocupados para que nossos filhos não tenham os mesmos traumas que nós, mas inevitavelmente eles terão outros. Faz sentido, Junior? Faz sentido, só que aqui vou trazer de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, que é assim. Os filhos, até que eles se tornem conscientes, eles são uma continuação da história dos pais. Então, se o filho nunca se tornar consciente, ele vai ser nessa vida, com esse corpo, nessa encarnação, sempre a continuação da história dos pais. Os pais, enquanto não se tornam conscientes, são uma continuação da história dos próprios pais. Então, se você, enquanto mãe, Pri, eu vou pegar você aqui de exemplo. Se você, enquanto mãe, se torna consciente da sua dinâmica relacional com a sua própria mãe, então você interrompe isso em você, dali pra frente, isso é interrompido, não acontece mais. Seu filho não é mais a continuação da tua história. Agora ele tem liberdade para as próprias escolhas. Enquanto você não se torna consciente, você continua sendo uma continuação da história da sua mãe. É onde faz sentido que os filhos, mesmo que os pais trabalhem para que os filhos não tenham os mesmos traumas, eles vão ter outros inevitavelmente, justamente por essa questão. Então, enquanto o pai, uma mãe, não se torna consciente, ele é uma continuação da história do pai e da mãe.
Porque desde sempre acredita-se, né, na hereditariedade e a maldição hereditária e blá blá blá. Então tem toda uma crença por trás disso, por isso o livro que a Camila escreveu ali do Dr. Bruce Lipton, que é a biologia da crença. Então, isso faz fenomenal. Agora, para quem tá ao vivo e para quem vai ver isso no futuro, porque essa live vai ficar gravada no meu perfil, no perfil da Camila, e ela vai pro YouTube, tá, gente? Então, essa live vai pro YouTube lá também. Eu vou deixar aqui um presente. Isso veio agora, tá, Camila? Não tinha isso. Um Ah, presente legal. que é um exercício sistêmico que a gente faz com a nossa mãe. É um áudio. É uma meditação sistêmica guiada. Não é para dormir, é para fazer sentado. Então, é um presente que eu vou deixar. Faz durante o dia, gente. Eu É faço um durante o dia, presente senão que eu vou entregar, que é um exercício sistêmico para você fazer com a sua mãe. Mesmo que ela não esteja viva, mesmo que você não conheça sua mãe, mesmo que você nunca ouviu falar da sua mãe, ou mesmo que qualquer motivo sua mãe. Você pode fazer se você escolher fazer. É um exercício que ele precisa ser feito por 21 dias seguidos, ininterruptos, tá? Ah, interrompi um dia, interrompi um dois. Aí você escolhe se começa de novo ou se continua assim. O compromisso é seu. Se você não se comprometer com você, você vai se comprometer com quem? Nem com seu filho. Então o compromisso é seu. Como que faz para acessar esse presente que eu vou entregar para vocês? Vocês vão me mandar, vão comentar na live, não é aqui agora, comentar aqui depois que ela for pro feed, depois que ela estiver no feed, é só lá e comentar, eu escolho o presente. Só escrever isso, eu escolho o presente. E aí eu vou mandar no seu direct o link para um canal do Telegram, aonde isso vai estar lá disponível como presente para vocês. Isso veio obrigada. agora, não tinha programado isso, eu não estava nem lembrando disso. Gente, E que o que legal, que mais é possível, legal. como pode melhorar. Essa live veio Cá, completa, veio até com presente e gratidão tudo. por esse E eu convite, quero tá? deixar aqui o convite para vocês visitarem o Instagram. E, Júnior, onde eles podem achar o O programa de link 4 do semanas, tá? programa de 4 semanas, por favor? Eu vou enviar o link para você. E aí, Uhum. vocês podem entrar para o programa, ó, não é o presente aqui, para o programa de 4 semanas de liberação sistêmica de filhos. Vocês vão falar direto com a Camila, que ela vai enviar o link para vocês. Esse é um outro programa que vocês compram dentro de uma outra plataforma e aí ela vai enviar o link para vocês. Isso mesmo, gente. Então, Júnior, obrigada. E eu espero que tenha sido contribuição para quem acompanhou a gente, tá? É muito rico, é um conteúdo, é aquilo que eu falo. Se você nunca participou, não sabe como é uma constelação, você vai ali ser constelado. É uma experiência muito legal, muito bom. Eu quero agradecer, quero saber de vocês como foi, se gostaram, mãe. Oi, mãe. Olha, um beijo, Júnior, obrigada, tá? Gratidão, Cláudia, gratidão, Lia, gratidão, Pri, Obrigada. gratidão, mãe, Um gratidão, Jô, beijo. todo mundo que tá aqui ao vivo com a gente. Que delícia ter vocês. E quem vai vir Então, no futuro também, muito obrigado pela presença, pela companhia e pelo abraço energético de vocês. Sejam então sempre não bem-vindos. esquece. Eu escolho o presente, tá, gente? É o que vocês colocam Vão depois escrever aqui. depois que a live estiver lá no feed. Então é isso. Um beijo, gratidão. Boa noite aí de domingo pra você. Aqui ainda não é noite, aqui ainda é tarde no Brasil. É, gente, aqui já anoiteceu. Uau, que lindo! Arrasou, né? Que céu mais lindo. Tá, mas agora começou aqui a primavera. Tá todo mundo contente. Acabou o frio, graças a Deus. Entrou. Então tá, beijinho. Beijo, pessoal! Tchau.